Ok, vamos iniciar então. Hoje, 4/11, o seminário da Fernanda Galdino Matos, uso de agrotóxicos no sudeste do estado de Mato Grosso, gestão em saúde ambiental para contemplar os ODS. A orientadora é a professora Cristina e o debatedor é o professor José Adolfo. Pode iniciar então, Fernanda. Boa noite a todos. Como o professor já adiantou, eu gostaria de agradecer a minha orientadora, a professora Cristina, ao professor convidado, debatedor, professor José Adolfo, professor Luiz e todos os colegas que estão presentes. A proposta de estudo, ela vai tratar sobre o uso de agrotóxicos na região sudeste do estado de Mato Grosso, a gestão em saúde ambiental para contemplar os objetivos de desenvolvimento sustentável. Quando falamos em relação ao uso de agrotóxicos, se fez presente desde a Revolução Verde, com o intuito de aumentar a produtividade e a geração de alimentos, o aumento da geração de alimentos. Contudo, se fez presente o modelo de produção agrícola em monocultura. Para se estabelecer e garantir a produtividade, se faz necessário o uso de agrotóxicos, de substâncias químicas, para garantir o resultado produtivo na agricultura. Os agentes químicos, em geral, eles são importantes aliados para manter o controle de pragas e doenças das plantas. E o seu desenvolvimento ele foi impulsionado justamente pelo anseio do homem de garantir o aumento da produção e, consequentemente, o aumento dos ganhos e lucros econômicos. Porém, essas ações em volta da agricultura, ela tem desenvolvido ações de transformação do meio ambiente e do ecossistema em geral. Quando a gente pensa no uso dos agrotóxicos, para a questão de produtividade, eles são essenciais. Porém, quando a gente para avaliar a relação entre o meio ambiente e a saúde dos seres humanos que estão ligados diretamente ou indiretamente, existem impactos negativos nessa relação. Pensando nisso, lá por volta de 1960, entre 1960 e 1970, começou-se a discutir as relações entre as condicionantes ambientais e a relação de saúde humana. Algumas condicionantes ambientais elas estariam relacionadas a riscos à saúde. Desde então, essa discussão ela vem se fortalecendo. Vários eventos e momentos de parada de reflexão para se tratar da relação entre meio ambiente e os seres humanos, elas aconteceram a partir de 1960. Como, por exemplo, a Conferência de Estocolmo, que a partir dela existiu a Declaração sobre o Meio Ambiente Humano. Eu vou destacar alguns dos principais. Em 1990, a criação da Lei Orgânica do SUS, ela também relaciona o meio ambiente como um dos fatores determinantes e condicionantes de saúde. Em 1992, a partir da Conferência Rio 92, houve-se o compromisso de adoção de políticas de meio ambiente e de saúde para um desenvolvimento sustentável. E no ano de 2000, estabeleceu-se os objetivos do milênio e também a estruturação da vigilância em saúde ambiental. O que é a vigilância em saúde ambiental? Ela desenvolve ações que cuidam da interação entre o homem e o meio ambiente, por meio de intervenções de prevenção de agravos e de controle de fatores de risco. Por exemplo, o uso de agrotóxicos. Existe um risco,
por isso ele precisa ser manejado com responsabilidade, seguindo alguns critérios. Em relação aos objetivos do milênio, eles prevaleceram até 2015. A partir de 2015, houve uma nova reunião, um novo momento de reflexão, do qual surgiu os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Fernanda, só uma observação. Aí na sua tela, os seus slides estão correndo ou está no mesmo? Tá correndo, professor. Não está aparecendo para vocês, não? Para mim está parado. Não sei se para os outros está parado também. Agora mudou. Mudou? Mudou. Vai mudando. Tá como ela tá a sua tela. Isso. Você tem que ampliar para mudar no cursor. Mudou, professor? De um para o outro? Mudou. Agora ele está no breve histórico da relação saúde e ambiente. Isso. Deixa eu voltar lá para aumentar. Mudou agora? Não ficou tela cheia. Não, e não mudou também. Não. Ai, gente, desculpa. Vai clicando do lado aqui. Vou isso, usar sem ter tela isso, cheia, então. Clica do lado, isso. Clica aí que vai mudando. Tá aparecendo em relação à Agenda 2030? Isso, vai Sim. clicando aí do lado, isso. Tá. Então, pessoal, pensando nisso, as 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles vieram justamente para tornar como um direcionamento para a criação de um ambiente mais sustentável, que garantam implementação de políticas públicas a nível global. É claro que cada país, cada realidade vai se adequar, cada local vai se adequar à sua realidade. E pensando eles são 17 que contemplam vários aspectos, né? Pensando no uso do agrotóxico, o principal que está relacionado é a ODS número 12, no item 4. Ela discorre do seguinte: até 2020, alcançar um manejo ambientalmente saudável de produtos químicos e de todos os resíduos, ao longo de todo o ciclo de vida destes, de acordo com os marcos internacionais acordados, e reduzir significativamente a liberação destes para o ar, água e solo, para minimizar os seus impactos negativos sobre a saúde humana e o meio ambiente. Bom, se a gente for ver, a gente está em 2020, né? A agenda, ela tem previsão até 2030, mas esse objetivo, ele visava tamanha urgência que ele foi previsto para 2020. Porém, os estudos e reflexões pedem que ele seja revisto para até 2030. E ele está interrelacionado a outros dois objetivos, que é o 3.3 no item 9, que é de reduzir substancialmente o número de mortes e doenças por produtos químicos perigosos, além da diminuição da contaminação da poluição do ar, água e solo. E do item 2.4, que é de garantir sistemas de produção sustentáveis de alimentos e de implementar práticas agrícolas resilientes. Se a gente for pensar na relação dos agrotóxicos, é uma coisa que tende a questão ambiental e a questão econômica, né? Nas perspectivas de crescimento, de relação à agricultura, tudo que a gente busca de relação à agricultura são perspectivas de crescimento. E nas perspectivas de crescimento da agricultura, os agentes químicos, eles estão envolvidos. Então, pensando nessa relação de crescimento da agricultura, uso e manejo dos agrotóxicos e os objetivos firmados nas ODS, este estudo ele tem como pergunta norteadora quais são as intervenções de gestão e vigilância em saúde ambiental estão sendo implementadas na região sudoeste do estado de Mato Grosso para contemplar a 2030, no que tange ao uso dos agrotóxicos.
A região sudoeste, ela compreende 19 municípios, sendo que a sede principal, a referência, é o município de Rondonópolis, porém, de acordo com o levantamento que eu fiz em relação ao consumo de agrotóxicos, no ano de 2021, os principais consumidores foram os municípios de Campo Verde, Primavera do Leste, Paranatinga e Itiquira, o município ao qual eu resido, seguido por Alto Garças e aí Rondonópolis. O quantitativo é bastante significativo, né? Quando a gente para ver em relação aos agrotóxicos também, são inúmeros as classificações quanto à toxicidade e periculosidade que relacionam tanto ao ambiente quanto à saúde humana. Bom, pensando na pergunta norteadora, esse estudo ele tem como objetivos identificar as intervenções de gestão pública no sudeste do Mato Grosso que corroborem para o cumprimento da Agenda 2030 no que se refere ao manejo dos agrotóxicos. Como objetivos específicos, pensou-se em caracterizar o perfil agrícola da região sudeste do estado, posteriormente descrever as ações estratégicas de gestão que promovam o manejo de agrotóxico ambientalmente saudável e relacionar a realidade encontrada com a preservação do meio ambiente e da saúde humana. Para isso, a metodologia pensada foi a realização de um estudo descritivo, analítico, de cunho qualitativo, acerca da produção dos últimos 7 anos. Por que os últimos 7 anos? É o tempo decorrido desde a criação das ODS até o final deste ano. Pensando nos objetivos, para a caracterização do local de estudo, pensou-se em fazer uso de bancos de dados como INDEA, IBGE, SEMA. Essa caracterização seria em relação à área plantada, à característica de solo, em relação ao quantitativo de agentes químicos que são manipulados nesse território, né? Segundo item, a avaliação das ferramentas de contemplação das ODS elencadas, como, por exemplo, publicação de legislações, políticas públicas de saúde, planos e programas de governo nas 3 esferas de gestão. A avaliação desses documentos, eles visam aquelas publicações a partir da criação das ODS, o que mudou em relação após o período das ODS, na busca da contemplação das mesmas. Algumas perspectivas de análise são em questão da vigilância da qualidade da água para o consumo humano, a vigilância da saúde de populações expostas aos contaminantes químicos, a vigilância do solo e o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador do Estado de Mato Grosso. Após a avaliação dessas publicações, dessas ferramentas estratégicas, faria um levantamento, né, de todas elas e relacionaria os resultados encontrados com publicações de periódicos, trabalhos científicos que relacionam essa perspectiva com a preservação ambiental e da saúde humana. Para isso, eu pensei em uma literatura mais recente, que seria dos últimos 5 anos. Um levantamento rápido que eu fiz, ainda no dia de hoje, em relação a publicações que ocorreram a partir de 2015. Uma delas que eu encontrei foi a revisão da NR31, que aconteceu em 2020. Ela vai discorrer sobre a segurança e a saúde do trabalho na agricultura. Outro item importante que eu encontrei foi em relação ao programa de vigilância de população exposta a agrotóxicos. Esse programa, ele existe desde a publicação da política de governo, ela existe desde 2006.
mas somente no ano de 2022 que o nosso estado, nosso estado se mobilizou para constituir um grupo de trabalho para a implementação do mesmo. E outro que foi destacado, que eu encontrei hoje, que eu achei importante, foi uma revisão das diretrizes sobre as embalagens de agrotóxicos e afins. Essa publicação ela foi de 2019. As expectativas em relação ao estudo são mesmo de desenvolver um aporte para discussões de estratégias de novas intervenções ou mesmo de intervenções, de implementação de intervenções que já existem no papel, porém não estão sendo implementadas ou não estão sendo executadas, né? Desde que garantam a segurança e a proteção ao meio ambiente e à saúde humana. Aqui está o cronograma. A perspectiva é de fazer um levantamento teórico no decorrer da elaboração do trabalho, uma coleta de dados que vai ocorrer entre novembro e março de 2023, a redação da dissertação ocorrer de janeiro até junho, para em julho uma qualificação e posteriormente os ajustes e publicações e defesa. Aqui estão algumas das referências citadas nessa apresentação. E é isso. Obrigado, Fernanda. Então, dando prosseguimento, eu passo a palavra para a professora Cristina para fazer suas considerações e aí depois o professor José Adolfo para fazer suas observações também. Boa noite a todos. Inicialmente, agradecer a presença do professor José Adolfo, agradecer a presença de todos participando do seminário. E a Fernanda também, pela apresentação, foi muito boa. E o que eu tenho a dizer é que nós estamos construindo essa proposta, justamente pensando na formação da Fernanda, que ela é enfermeira, e eu sou química, então eu trabalho mais com a área de experimentação. Então, a minha praia seria, no popular, seria eu fazer análise, coletar algumas amostras e fazer análise. Mas, infelizmente, isso nós não estamos... não temos ainda uma condição para fazer isso na UFR. Então, nós estamos propondo esse trabalho, que é um trabalho que tem a ver com a área da Fernanda, a área de saúde, e tem a ver com a minha área de química, que é justamente os agrotóxicos. Então, nós estamos pensando em consultar esses bancos de dados, fazer esses levantamentos, como a Fernanda colocou, e ver o que está sendo feito no estado de Mato Grosso, já que é um estado que utiliza muito agrotóxico, e infelizmente a gente, no contexto nacional e no contexto, digamos assim, internacional, nós detectamos poucos trabalhos em relação a isso. A maioria dos trabalhos que envolvem Mato Grosso são dos pesquisadores daqui, os pesquisadores principalmente da UFMT, que nós temos, a professora Eliana e vários outros que trabalham nisso, mas a gente não vê muito esses trabalhos de avaliação de banco de dados, como que estão esses dados, o que mudou nesses 7 anos, o que o Estado está fazendo para melhorar justamente a gestão desses agrotóxicos, principalmente para diminuir a contaminação em termos de saúde pública. Inicialmente, nós pensamos também em avaliar, fazer um quantitativo das pessoas que, de certa forma, sofrem algum tipo de intoxicação por agrotóxico, que a Fernanda, justamente, ela trabalha nessa área de saúde. Inicialmente pensamos nisso, mas tivemos um grande problema porque não existe notificações, As notificações, tem um banco de notificações, mas
ele não é, digamos assim, a realidade do que realmente acontece, né? Então, eu busquei também algumas informações, principalmente sobre a cidade de Campo Verde, de Primavera, onde existe, né, a cidade ela é toda cercada por lavoura, e ali a população está bastante exposta a agrotóxicos, não só, né, a pulverização aérea, mas também, enfim, né, a contaminação do solo, da água e do ar, tudo isso. Mas só que quando nós vamos recorrer a banco de dados, existe pouquíssimos casos. E aí, às vezes, as pessoas, a gente, né, conversa com algum pessoal da área de saúde, né, principalmente as enfermeiras, elas veem que tem caso de intoxicação, mas esses casos não são registrados, na maioria das vezes, como intoxicações, né? Então, a gente não tem uma subnotificação. E aí, devido a esse problema, né, então nós resolvemos fazer esse levantamento através, né, de banco de dados, de literatura, para ver o que está se ocorrendo, o que o Estado está fazendo para cumprir, né, essa agenda aí até 2030. Mato Grosso, a gente se destaca como um grande produtor de grãos e um grande consumidor de agrotóxicos, né? Então, seria um estado que teria que ter, digamos assim, uma política, né, dessa utilização e tudo mais bastante forte, né, justamente devido a esse alto consumo. Eu não estou dizendo que os outros não se consomem, mas Mato Grosso também tem um grande consumo aí de agrotóxico, né? E a gente não tem uma política, a gente não tem a SEMA, ela não, né, a gente não deixa, digamos assim, a desejar em termos de legislação, em termos de política para o próprio Estado, não as que já existem em termos, né, do Brasil. Tá? Então, o trabalho né, que nós estamos propondo é esse, né? E gostaria de ouvir dos colegas, né, sugestões e contribuições que serão muito bem-vindas. Bom, agradecer a Fernanda, né, pela apresentação e a todos os presentes também. As considerações são essas. Obrigada. Professor José. Bom, em primeiro lugar, meus parabéns, Fernanda, pela apresentação e também para a sua orientadora. Eu creio que vocês estão com um tema bastante importante, inclusive com alguns pressupostos importantes aí da pesquisa, que eu acho que vão motivar, mesmo apesar das dificuldades iniciais que já estão se antevendo, se motivarem a desenvolver essa pesquisa, né? Que é a situação da questão da produção agrícola e dessa quantidade grande de agrotóxicos que o estado de Mato Grosso utiliza. Vejo também que agrotóxicos é um assunto que deveria ter mais atenção das pesquisas, né, justamente por essas razões, né, e que devem motivar mais pesquisadores aí nessa empreitada, né? Para me munir um pouquinho mais, eu tive consultando alguma coisa aqui e encontrei 2 dissertações, que depois eu vou te encaminhar, tá, Fernanda? Que não trabalham diretamente com a questão de saúde ambiental, saúde pública. Uma delas até que tenta levantar alguns dados, né, inclusive de casos de intoxicações do ano de 2016, tá? Que é uma pesquisa da Solange realizada no assentamento Carimã. E a outra pesquisa é uma dissertação de mestrado aí da geografia. Eu iniciei a orientação, mas depois
por conta da aposentadoria, eu encaminhei passei então para a professora Antônia finalizar, que é também assentamentos rurais, assentamento São José Operário, no município de Pedra Preta, tá? Onde foi levantado junto aos produtores as percepções deles, os problemas, né, relacionados. E aí, o problema dos assentamentos, da questão dos agrotóxicos, são os respingos, que são enormes, né? Porque eles vão atingir, por exemplo, eles são lançados na área rural, né? Mas muitos prejuízos e consequências vai acarretar na questão da saúde pública e da população urbana, né? Porque se a gente fizer análise da água, hoje não tem água isenta de agrotóxico, não existe. Até não levantei aqui, mas passei já os olhos num estudo aí sobre a questão da qualidade da água no país, e em todas as regiões, estados, elas já estão contaminadas, né? Fora aqueles outros problemas que nós temos aí da questão da exposição, né? Então, como eu disse, é um tema bastante importante, né? E aí, a questão da gestão, né, dessa saúde ambiental, junto ao poder público, junto a esses órgãos aí de saúde pública, né, eu acredito que vão auxiliar vocês, né, na realização da pesquisa, né? Como nós sabemos, né, não existe, assim, uma fiscalização mais ativa, que rastreie o agrotóxico desde a saída, desde a sua industrialização, né, até a sua utilização, e muito menos ainda a questão que a professora Cristina colocou agora há pouco, desses dados aí da questão das contaminações. Então, falta isso aí, né? E é dever da ciência apontar essas ausências, né? Às vezes, uma pesquisa, e como essa, por exemplo, todas iniciam assim, levantando primeiro as grandes dificuldades que tem na questão dos dados. Então, aí já está iniciando uma parte importante da ciência, que é apontar as ausências, aquilo que não tem, né? Para, a partir daí, construir algo para que se tenha, que seria um certo conhecimento, que vai, por exemplo, propiciar outros pesquisadores, né, para que também caminhe para esses temas. Então, eu acho que levantar os dados que se tem, por menores que sejam, já é um objetivo importante da pesquisa, né? E aí eu gostaria também de salientar a outra contribuição da pesquisa, que é relacionar isso aí com os ODS, né? Que hoje em dia o conhecimento científico, né, está quase todo ele antenado para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Milênio, né? Então, eu acho que tem uma potencialidade grande a pesquisa nesse sentido, né? Acredito que aqueles 3 pontos que você colocou, levantar o perfil, né, agrícola da área de estudo, né? E aí a área de estudo, eu acho que nos bancos de dados, vocês vão trabalhar com a região sudeste do Mato Grosso, né, que é sudeste mato-grossense, que é a mesorregião, né? Eu acho que está numa área bastante rica, porque
são municípios, né, que você apontou, Fernanda, municípios que utilizam muito o agrotóxico, né? E são dados aí que temos, né? Acredito que um apoio importante do professor Pignatti e o grupo dele, né? Esse diálogo que vocês terão com eles, acho que é importante, apesar que eles trabalhem com saúde humana, vocês vão trabalhar com saúde ambiental, né? E aí vem as dificuldades que a própria professora Cristina colocou, né? Mas vejo com bons olhos, né, o interesse e o tema da pesquisa de vocês, né? Também acredito que a metodologia que vocês estão pensando nesse momento vai facilitar, né, esses levantamentos de dados, a questão da própria pesquisa bibliográfica. Acho que aí, à medida que você, Fernanda, caminhar para o seu domínio teórico e conceitual, né, que vai te dar base para pesquisa, né, acho que isso aí vai clareando algumas coisas, né? Enfim, é o que eu tenho para colocar para vocês nesse momento, né? E aí eu vou te passar depois as duas dissertações, tá? Uma eu já tinha baixado, e eu acabei de baixar a outra, e aí eu vou te passar, porque tem uma que tem alguns dados que é levantado sobre intoxicações do ano de 2016 aí de Rondonópolis, tá? Para auxiliar em alguma coisa. Ok, professora, eu irei aguardar. Muito obrigada. Eu que agradeço. Ok, obrigado, professor. Bom, falando assim de forma mais geral, do ponto de vista da coordenação, né? Eu gostaria de parabenizar aí a Fernanda e a professora Cristina pelo tema que foi definido, porque eu acredito, assim, fiquei bastante feliz aí pela temática e o fato de relacionar com os ODS e a nossa mesorregião, que é exatamente esse o ponto enfatizado pela área de ciências ambientais, que é o impacto regional das dissertações, né? E esse tema do agrotóxico é muito relevante. Um aspecto que foi colocado, que eu concordo, é o problema dos dados, das estatísticas. A gente chegou a fazer uma pesquisa, orientei uma pesquisa de uma aluna para um artigo, a Milene, que é funcionária técnica administrativa aí da UFR, e um problema que ela identificou foi exatamente essa subnotificação. A gente tentou estimar o custo econômico dessas internações, as externalidades, mas tem esse problema de ser um quantitativo muito pequeno, né? Então isso aí gera uma subestimativa. Isso é verdadeiro, mas são os dados que existem, né? Outro ponto que eu destacaria é a questão da legislação. A Fernanda colocou que há algumas normativas aí do INDEA, né? Uma acho que é 2016, ela estabelece as obrigações de cada tipo de ator, né? de agente econômico. Então tem lá a obrigação quem faz armazenagem, da propriedade rural, né? Então tem as classificações, né? Então, uma possibilidade, porque esse aspecto metodológico ainda a Fernanda e a professora estão definindo, uma possibilidade seria através de fazer um estudo de caso com alguns agentes econômicos para entrevista, né? Fazer um estudo de campo com entrevistas com cada um desses agentes, que sejam considerados padrão aqui para a região, né? Uma propriedade rural, um armazém, uma empresa que processa esses agrotóxicos. Seria uma forma de tentar identificar se essas normativas elas estão sendo implementadas ou não. O problema disso é que esses entrevistados vão tender a dizer que estão fazendo tudo certinho, né?
Esse que é o problema. E também se perguntar lá com o pessoal do INDEA, eles vão também tender a dizer que estão fazendo, coisa e tal. Então, talvez teria que ter uma estratégia de validação disso, né? Que aí poderia ser feita com esses, não sei, ter uma estratégia, por exemplo, se isso aí não é feito adequadamente, vai gerar problema de saúde e de contaminação, né? Então, se você tem identificar na ponta que há contaminação e que há resíduos, isso aí pode identificar que a política não está sendo realizada. Isso aí poderia ser feita com dados secundários, os dados do professor Pignatti, os dados que a própria, mesmo tendo subnotificação, mas tem, né, tem algum dado aí para ser identificado e dados aí da pesquisa aí de contaminação de água e coisas do gênero que identificam que tem resíduos, né? Então, assim, é um tema muito relevante, mas, no geral, o que eu percebo, há normativas, há uma legislação, então, em termos, há mecanismos, só que eles não são implementados adequadamente. E isso a pesquisa vai ter que ter uma forma de validar, né? Porque os agentes vão tender a dizer que existe, que está sendo feito e coisas. Então, é uma coisa para vocês pensarem como que isso aí poderia ser feita essa clivagem aí, para não ficar uma coisa muito positiva, sendo que não é, né? Mas, assim, para os demais alunos, os ODS, a Fernanda conseguiu identificar bem. Normalmente, a dissertação vai ter 3, 4 ODS que ela tangencia, então tem que ter um critério para identificar os ODS, né? Tudo está interligado, né? Então você olha os 17 ODS, tem de olhar, bom, mas tudo isso aqui está relacionado, mas tem que identificar os que têm relação mais direta. Isso ela fez, ela identificou só 3, né? Que são os focos dela, né? Então isso é importante para os demais. Bom, no geral seriam essas minhas observações. Eu passo aí para a Fernanda e a professora Cristina para o encerramento. Bom, eu gostaria de agradecer as contribuições. É um tema que muito me atrai, é desafiador para mim, para a professora Cristina. A minha formação é na área da saúde, porém, a gente sabe que existem muitas relações e, principalmente, o que me incentivou a buscar esse tema, essa relação, é a minha área de atuação. A gente foi desafiador, né, professora? Relacionar a minha área de formação com a área da professora, com os objetivos do programa. Mas acredito que a gente tem um longo caminho pela frente que vai dar certo de alguma forma. Eu gostaria muito de agradecer as contribuições do professor José Adolfo, do professor Luiz, da professora Cristina. Muito obrigada. E é isso, da minha parte. Bom, obrigada ao professor Adolfo, ao professor Luiz, né? Foram sugestões bastante pertinentes. Professor Luiz, eu confesso que eu já tinha pensado um pouco nessa parte de validação, né? E vou expor aqui uma ideia que eu nem comentei com a Fernanda, e aproveitando que estamos aqui, vocês também podem nos ajudar, né, com essa ideia, que seria, né, nós temos também, entre os agentes aí, nós temos agora eu esqueci o nome, é o local onde que as embalagens de agrotóxicos, né, eu não me lembro agora o nome, você se lembra, Fernanda, do local onde que são as embalagens de agrotóxicos são retornadas? Para onde elas são devolvidas, né? Devolvidas, isso, né? Que quem fiscaliza isso é o INDEA, né? Sim. Em Rondonópolis tem um local, o nome desse local que eu não me lembro agora. Então, esse local, ele recebe, né, várias quantidades, eu não sei se em termos de toneladas, mas vários quilos de embalagem constantemente.
Então, a minha ideia seria a gente, né, ver a quantidade de agrotóxicos que são utilizados em um determinado ano e ver a quantidade de embalagens que foram recolhidas, porque nós sabemos que essas embalagens, né, por mais que elas são lavadas e tudo mais, elas continuam contaminando o ambiente. E eu acredito, né, eu já ouvi casos de alguns produtores que eles compram, vamos imaginar, 10 mil, né, toneladas de agrotóxico. Então, lá tudo vem embalado, né, ou seja, geralmente são material plástico. Então, tudo isso tem que ter o quê? Dentro da fazenda, uma logística para poder reverter essas embalagens novamente, né? E na maioria das vezes isso, né, quando se está plantando, por exemplo, né, você tem na fazenda, você tem uma janela de plantação que ela é muito curta. Então, é um desespero ali para você poder preencher, né, plantar a quantidade de hectares e tudo mais. Então, geralmente, essas embalagens, né, vão ficando ali, deixando ali de lado, e depois que se termina toda essa plantação, é que vai se recolher, algumas já se perderam, outras não, e vão ser devolvidas, né? O INDEA, ele fiscaliza da seguinte forma, através da nota fiscal, né? Mas, por exemplo, eu conheço pessoas que há 4, 5 anos atrás compraram agrotóxicos, estão com as embalagens guardadas, não devolveram e o INDEA nunca foi fiscalizar isso. Então, é como o professor Luiz falou, se a gente ir lá, chega lá no INDEA, fazer entrevista, não, nós fiscalizamos, está tudo ok. Né? Mas nós sabemos que não tem essa fiscalização. Imagina a quantidade de fazenda que tem aqui, né? Só aqui na parte do Sudeste, a nossa área de estudo, né? E a quantidade de agente de INDEA para poder ir em todas essas fazendas, fazer fiscalização, pegar todas as notas fiscais, avaliar se a quantidade devolvida é a mesma, né? Então, não tem tanto essa fiscalização. Então, a minha ideia é justamente a gente visitar esse local, já tenho contato, né? O nome agora fugiu, né? Fica ali no Distrito Industrial, o local. Então, é visitar esse local e justamente fazer essa verificação de forma que a gente possa, né, ver esse destino correto dessas embalagens, né, se está sendo mesmo, se existe uma fiscalização, se a INDEA de vez em quando vai lá, na hora de recebimento das embalagens, né, se confere direitinho a nota fiscal ou não, porque como são várias notas, a pessoa pode levar uma e outra não. Enfim, avaliar tudo isso, né, seria uma forma da gente tentar validar esses dados, né, e ver se a gestão dessas embalagens está seguindo o caminho certo, porque se essas embalagens continuar no campo, elas vão contaminar, né, por duas formas. Uma pelo agrotóxico que está ali, né, que só uma simples lavagem com água ele não vai sair, e outra, né, o material de que elas são feitas, né, que a gente sabe que tem casos que eles até enterram no solo e aí contamina a água, lençol freático e tudo mais. E como o professor José Adolfo, né, mencionou nesses estudos recentes, né, toda a nossa água já, né, está contaminada, né, a gente encontra agrotóxico, enfim, no lençol freático, né? A gente pega fazer análise, tem lá agrotóxico, já tem vários estudos, né? E aí outra forma que o professor Luiz lembrou muito bem, sugeriu, né? É justamente a gente contemplar esses dados, né? Com os dados aí do professor Pignatti, que é justamente voltado para a saúde, né? Se não está tendo uma gestão correta, né, do manuseio desses agrotóxicos no meio ambiente, isso vai refletir principalmente o quê? Na saúde pública. Né? Várias pessoas vão estar doentes. E aí, às vezes, né, casos de intoxicação que, às vezes, das pessoas que, na maioria das vezes, às vezes, não estão lá no campo, né, que não, às vezes, trabalham mesmo com agrotóxico, porque são moléculas que mesmo em pequenas quantidades, mas, por exemplo, na água, né, você vai ingerindo, isso pode desencadear outras doenças, que, na maioria das vezes, não são nem classificadas como doenças causadas por um agrotóxico, né?
como, por exemplo, nós temos o caso dos contaminantes emergentes, onde entram os agrotóxicos, né, que não somente os agrotóxicos, mas também nós temos antibióticos e várias outras substâncias orgânicas que estão presentes na água que nós consumimos. E isso causa uma série, né, de danos, não só aos animais, mas também aos humanos, né? Na maioria das vezes são disruptores endócrinos, né? Isso faz com que muda toda a parte de hormônios, né, do ser vivo, não só animais, mas também nós como os humanos, e isso traz uma série de doenças que, na maioria das vezes, não estão relacionadas com o uso desses agrotóxicos no campo, mas que são doenças novas que vão surgindo e nós não sabemos de onde elas vêm. Tá? Então, já tem vários estudos sobre isso, né? E então o trabalho ele visa principalmente isso, né? Essa gestão desses agrotóxicos e, né, comparar aí o que tem feito nesses últimos anos para a gente ver como o Estado está fazendo essa gestão, né? Então, essa parte de embalagem, né, eu pretendo fazer utilizando justamente, comparando as embalagens, né, da quantidade vendida e a quantidade que é devolvida. Tá? Seria uma forma da gente fazer uma validação, né? Eu acho que no mais eu tenho somente que agradecer a Fernanda, né, porque ela é bastante dedicada, de uma área totalmente diferente, né? Ela tem assim uma dedicação e ela estuda, vai fundo no assunto, né? Então eu a admiro justamente por isso, porque ela é da área de saúde, e aí ela tem que ver moléculas, compostos orgânicos e tudo mais, e ela não se deixa vencer por isso, né? Ela está sempre buscando mais e mais informação. Tá? Então, gostaria de parabenizá-la pela apresentação, pela dedicação, pelo desenvolvimento do trabalho e tudo mais. Também agradecer, né, novamente ao professor Adolfo aí por essas duas dissertações, vai nos ajudar muito, né? Que são dados que são mais antigos, mas aí a gente pode utilizar, referenciar, ver como foi feito, avaliar com os dados novos. Aí em 2016 tinha esse valor, agora em 2022, né, como está essa situação. Então, esse material será muito bem-vindo, tá? E ao professor Luiz pelas sugestões, né, as sugestões bastante pertinentes, que às vezes quando nós estamos elaborando, pensando em um trabalho, a gente não consegue ter muitas ideias, e aí quando, né, a gente vai ouvindo mais sugestões, conversando, as ideias vão surgindo de forma a melhorar o trabalho. Tá bom? Minhas considerações são essas. Muito Excelente, professora. Isso aí é a beleza do programa interdisciplinar, né? Você conjuga pessoas de áreas distintas para resolver problemas que são interconectados, né, com essas áreas. Então, a beleza da área interdisciplinar é essa. Então, agradeço a todos, desejar um ótimo final de semana e até a sexta-feira que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Gente. Muito obrigada. Boa noite. Tá no seu e-mail, tá, Fernanda? Tá, professor. Muito obrigada. Tchau, tchau. Muito obrigada pela participação também. Sucesso para vocês também. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.